Olá, boa noite. Vamos sendo todos muito bem-vindos para mais uma noite de estudos, mais uma noite de oração, de adoração a Deus. Esperando o pessoal se conectar aqui. Olha só quem está fazendo visita na nossa live hoje. O gatinho. Faz tempo que ele não aparecia aqui na live, né, pessoal? Meu gatinho pulando aqui, parece um maluquinho. Pessoal, então hoje, para quem é a primeira vez que entra aqui na live, né? Hoje eu entrei aqui com o gatinho, nem me apresentei. Meu nome é Renata, falamos aqui da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida, nossa querida e amada Casa do Caminho. Estamos aqui nesse projeto da live, né? Terça, quinta e domingo, sempre às 20h20 a gente se conecta, bate esse papinho e às 20h30 em ponto a gente começa o estudo deste livrinho aqui, tá? Que é da coleção Fonte Viva, é o segundo livro. Nós estamos aí desde 2020, né, fazendo essas lives. Já concluímos o livro Caminho, Verdade e Vida, que é o nome da nossa casa, e agora estamos aqui no livro Pão Nosso. Este livro tem 180 lições, estamos hoje na lição 130. Então já estamos aí caminhando para o fim, tá bom? Ainda não sabemos qual é o próximo livro, mas provavelmente seja o próximo aqui da coleção, que é o Vinha de Luz, tá bom? Vamos ficar firmes aí na nossa missão da live. Na live, o que precisa aí para a live, né? Amor, disposição e uma garrafinha com água. A minha tá aqui. Pode ser uma garrafa, hoje eu tenho uma garrafa, tem um copo. Pode ser um copo, pode ser uma jarra, o que vocês quiserem, tá? Só lembrando que se tiver alguém doente na casa, separa a água de quem tá doente, tá, pessoal? Ajuda e facilita o plano espiritual colocar o remedinho espiritual necessário lá na aguinha de quem tá doente. Se todos na casa estiverem bem, graças a Deus, podem compartilhar da mesma água. Também aqui durante a live vocês podem mandar aí nos comentários, bem à vontade, os nomes de quem vocês querem que a gente vibre. Só coloque se é encarnado ou desencarnado. E também temos a listinha dos bichinhos de estimação, que também vibramos por eles. Então, durante a live, é só mandar os nomezinhos aí à vontade. Durante a live, compartilhem, mandem coraçãozinho, estrelinha, bonequinha, tudo que vocês quiserem. Essa interação, né, ajuda muito, faz com que os vídeos apareçam para mais pessoas, então fiquem à vontade, tá, pessoal? Que a nossa missão aqui maior é nos iluminarmos com a palavra de Jesus, com a doutrina espírita e levar essa iluminação a mais locais, né? Deixa eu já dar Deixa eu dar só mais colocar aqui. Peraí, pessoal, para mim ler os recadinhos de vocês, porque aqui onde eu tô fazendo a live eu não consigo. Peraí, eu vou dar oi para vocês. Me achei aqui. Pronto. Vamos lá. Tem uns que sumiram. Totti Oliveira, boa noite, seja bem-vindo. Kislaine, boa noite, seja bem-vinda. Regina Mobará, seja bem-vinda. Estherzinha, seja bem-vinda. Seu Décio, Rosana, a turma toda aí, seja bem-vindo. Airã, seja bem-vinda, minha amiga. Manuel, meu amigo querido, seja bem-vindo. Patrícia Siqueira, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui da Patrícia Siqueira, já vem aqui. Manu, bom estudo para nós. Oi, Mari, seja bem-vinda, Marilene. Eric, Meire, sejam todos bem-vindos. Paim, boa noite, seja bem-vinda, minha querida, bom estudo. Amélia Camacho, boa noite, muito bom ter você aqui, Amélia. Patrícia Siqueira já pedindo vibrações, façam como a Patrícia. Eric, Meire, boa noite, boas lembranças para nós. Boa noite, minha querida. Deise, nossa irmã querida que fica lá no nosso bazar. Marilene, um beijo pro marido da Marilene aí. Muito bom ter o senhor aqui. Iraci Almeida, seja bem-vinda, Iraci. Muito bom ter você aqui. Lília, minha amiga, boa noite, bons estudos para nós. Obrigado pelas estrelinhas.
Pessoal, os recadinhos aqui da nossa casa. Podem ir mandando oi aí que já já eu falo com mais um pouquinho com vocês. Nossa casa voltou a atender presencial, terça, quinta, sexta e domingo. Terça e quinta às 20 horas, tem que agendar para ir. Sexta-feira às 14 horas, tem que agendar para ir. Amanhã, por exemplo, já está lotado. A agenda já está fechada. Domingo, temos ainda vaga nos 3 horários, às 9, às 10 e às 11. Esperamos todos vocês, quem puder ir, né? Que eu sei que aqui na live tem bastante gente de longe que acompanha a gente por aqui, mas quem estiver pertinho e quiser fazer uma visita, será muito bem-vindo. Nosso bazar funciona de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. Esse sábado vai estar aberto das 10 às 13. Domingo vai estar aberto das 9 às 11. Então, também são todos muito bem-vindos. Tem coisas muito bacaninhas lá no nosso bazar, muito bonitinhas, muito legalzinhas. Tem sapato, tem roupa, tem bijuteria, tem bastante coisa. Tem o tecido doméstico, tá bom? Ai, Renata, nada me interessou aqui no bazar. Qual que é a outra forma que eu posso te ajudar a Casa do Caminho? É doando coisas pra gente vender no bazar, tá, pessoal? Então a gente aceita de tudo. Sapato, roupa, quadro, coisa de cozinha. Ai, enjoei dos meus pratos, comprei prato novo. Dou os pratos antigos para nós, que a gente vende lá no nosso bazar, tá? Tudo a gente reverte em renda e em benefício da nossa casa. Outro projeto da nossa casa é o bazar, acabei de falar, tô maluca, né? É a cesta básica, tá, pessoal? Graças a Deus estamos conseguindo atender aí uma média de 50 famílias, graças à ajuda de vocês. Então a gente agradece e pede para que vocês continuem doando para a gente continuar aí auxiliando essas 50 famílias, graças a Deus, né? A gente tem conseguido levar para todos o alimento, para 50 famílias, e para grande parte dessas famílias, como a gente já voltou ao atendimento presencial, também estamos já conseguindo levar o pão espiritual, né? Graças a Deus. Outro projetinho que eu tinha falado para vocês da nossa casa vai voltar agora, semana que vem. E agora? Ai, meu Deus, esqueci. Paim, põe aqui nos comentários, mulher. Ah, é quarta-feira, às 14 horas? Ai, gente, tá aqui no meu WhatsApp, mas se eu entrar no WhatsApp, eu perco aqui a live. Paim, põe aí nos comentários para nós o dia que vai voltar as arteiras, tá? É um grupo que as meninas se reúnem lá na Casa do Caminho. Eu falo as meninas, né? Mas se tiver menino também que queira participar, nada impede. Mas é que é um grupo atualmente só de meninas. De jovens senhoras, mas não é obrigado a ser senhora, pode ser novo, velho, idoso, todo mundo é muito bem-vindo, tá? O que eles fazem lá neste grupo? Elas confeccionam vários artigos para enxoval de bebê, né? O foco principal delas é fazer casaquinho, manta e montar aí um primeiro enxoval para os bebezinhos. Então, quem quiser participar, a Paim vai colocar aí pra gente o grupo das arteiras. Eu já vou olhar aqui nos comentários. E elas também aceitam doação de linha, de tinta, de pincel, de uma porção de coisas lá para poder produzir esses kits aí de enxoval, tá bom? Deixa eu ver quem mais entrou. Eita, nós. Vamos ver. Já tinha falado oi para Iraci, para Lilian. Vibrações para Siqueira. Elza, boa noite, Elza. Carlinha, boa noite. Ismeinha, boa noite, minha lindona. Kleber Furtado, boa noite, amigo. Angelina Colombo, boa noite, muitas vibrações. Ideilda, saudade do você, Ideilda, boa noite, seja bem-vinda. Olinda, minha amiga lá de Ubatuba, seja bem-vinda, Olinda. Ah, Lilian colocou aqui, quarta-feira, das 14 às 17 horas, as arteiras iniciam as atividades pintura, tricô, crochê e o foco, né, principal delas é montar o enxoval para recém-nascido, tá? Elas também aceitam doação de roupinha de recém-nascido, de fralda tanto descartável quanto de pano, né? De todos esses acessórios aí dos bebês, elas aceitam doação, tá? Adailton Castro, boa noite, Adailton, seja bem-vindo. Carlinha, façam como a Carlinha, mandem coraçõezinhos coloridos para colorir a nossa live.
É, pai, obrigada, Lilian já fez esse favor para nós, a cabeça de mexerica que eu tenho, mas eu lembrei das arteiras, só não lembrei do horário, né? Valquíria, minha amiga, ótima noite para nós. Muito bem. Pessoal que for entrando aí, no final da live eu dou mais uns oizinhos, né? Bora agora fazer a nossa prece e entrar no nosso estudo da noite de hoje, que é muito especial. Pelo menos para mim foi muito especial. Eu espero conseguir transmitir para vocês todo o acalento que a palavra de hoje trouxe ao meu coração. Espero levar ao coração de vocês também. E para começar, vamos começar com aquela prece bem boa. Vamos lá junto? Então vamos nesse momento esvaziando a nossa mente dos nossos problemas. Vamos buscar esquecer das nossas aflições. E vamos imaginar nesse instante que nós temos o poder de voar. Então vamos todos voando, voando, vamos bem alto. E agora nós chegamos até o céu estrelado. E nesse céu estrelado, vamos encontrando nosso amigo Jesus, com os seus cabelos longos, com a sua túnica branca. E vamos dando um abraço em Jesus e repousando nele, no seu ombro, as nossas dores, os nossos temores. Vamos também nos braços de Jesus agradecendo a ele por tudo que temos, por tudo que somos. Vamos rogando a Jesus que nos ajude na nossa transformação pessoal, que nos ajude a converter os nossos vícios, os nossos defeitos, em virtudes, em qualidades. Vamos pedindo que Mestre Jesus nos acompanhe nos ensinamentos de hoje, nos acompanhe a cada passo da nossa vida. E assim vamos retornando aqui para o nosso lar, para o nosso local de estudo, muito agradecidos e muito aliviados por esse abraço que recebemos de Jesus, e assim, gratos e acalentados, e com a permissão e com a bênção do Mestre Jesus, vamos dar início a mais um estudo essa noite, que assim seja. Ai, que coisa boa, né, gente? E hoje eu fiz essa oração um pouquinho diferente do que a gente está acostumada, né? Buscando aí levar a gente mentalmente até Jesus, porque é disso que a lição fala hoje. É da gente entregar os nossos problemas para Jesus. A lição de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 29. E essa lição, esse trechinho do Evangelho, ele fala assim. Achei. Tomai sobre vós... é uma pergunta, o título da lição fala assim, onde estão... E o trechinho do Evangelho é assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas. Jesus. Por isso que hoje a gente buscou fazer essa oração, para a gente nas nossas orações, para a gente fechar os nossos olhos e para a gente realmente, com a força do nosso pensamento, abraçarmos Jesus, esse amigo querido, este mestre de luz que tem o jugo tão leve. A gente fica muito preocupado aqui com o que as pessoas vão achar ou vão falar das nossas condutas, das nossas palavras, das nossas atitudes, né? Quando que devemos nos preocupar é o que Jesus vai achar, né? Estou aí caminhando para os braços de Jesus. Então é disso que essa lição vai falar. Eu vou lendo aqui os trechinhos e essa lição eu vou hoje, não vou ler inteirinha, eu vou ler inteirinha, mas não de uma vez. Vou lendo os trechinhos e a gente vai conversando para a gente poder trazer esse mestre mais para perto de nós, né? Algumas lives atrás eu comentei isso com vocês, que é uma coisa que eu tenho pensado muito, que é essa questão da porta estreita e da porta larga, né?
Quando a gente vê algo bem lá de longe, a gente vê ele pequenininho, né? E quando a gente vai chegando perto, a gente vai vendo que o tamanho real dele. E a porta estreita, ela é pequenininha, porque ela está longe de nós, né? Que é Jesus. Quando a gente vai chegando perto dele, quando a gente vai sentindo o amor dele por nós, aí a porta vai ficando com seu tamanho real, que é suficientemente espaçosa para que a gente passe com conforto. Então, a porta de Jesus não é uma porta estreita, é só que a gente está longe dela, então por isso a gente está achando ela estreita e difícil. Mas nós vamos a cada dia nos melhorarmos e nos aperfeiçoarmos e nos fortalecermos na nossa fé, e nós vamos chegar pertinho dessa porta, né, turma? E aí Jesus pergunta: onde estão? Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, ele chamou o mestre, né? Clamou o mestre. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Então, já lá naquela época, ele estava falando: não vamos mais aprender com esse povo aí que tá só dando porrada, né? Só na violência. Vem aprender comigo, que sou humilde, que sou manso. E até hoje a gente não tá fazendo isso, né, gente? A gente quer aprender com aquele que é mais forte, que é mais poderoso, né? E a gente esquece de aprender com esse manso, com esse humilde que é Jesus. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. Então tá todo mundo longe, né? Parece que a gente ouviu, mas a gente não aceitou, né? Sabe aquela coisa que a gente é convidado, mas a gente não aceita o convite? É que o mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Então não é Jesus que tem que vir até nós, né? Porque ele já até veio, né? Ele até está com nós. Quem não está indo a Jesus, que não está perto de Jesus, somos nós. Que difícil, né? Pensar nisso. Mas vamos parar para pensar. Quando que a gente não está indo para perto de Jesus? Quando a gente está se afastando de Jesus? Quando a gente está sendo egoísta? Quando a gente está pensando só na gente, só na nossa dor? Quando a gente está pensando que Deus é injusto, que a vida é injusta, que tudo não está certo, que está tudo muito ruim, que é tudo muito triste. Com esse pensamento a gente se afasta de Jesus. Então o que ele está falando? Vinde a mim, não se afaste de mim. Você está pensando tudo isso? Vem comigo, que eu vou te trazer o alívio. E quando a gente entrega os nossos problemas a Jesus e pede força para resolvê-lo, né? Sempre gosto de lembrar que quando a gente entrega, não é para falar: ai, Jesus, ó, tá aí esse probleminha, a gente não vai fazer nada para resolver, né, pessoal? Não é isso, tá? É entregar na questão de eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance e vou confiar em Jesus. Porque quando a gente faz tudo que está ao nosso alcance, as coisas vão se resolvendo. Gente, parece mágica. Olha, todo dia, se vocês pararem e pensarem no dia de hoje, de cada um de vocês, todo mundo vai ter um testemunho para dar, né? Hoje eu tive um dia muito difícil, mas em cada momento que eu fui desanimando, eu fui pensando, né? Nesta lição de hoje, fui pedindo: Pai, me ajuda, ilumina minha mente, eu tô aqui, tô trabalhando, tô fazendo a minha parte, me ajuda. E as coisas vão se resolvendo, né? Até fiquei com medo, falei: ai meu Deus, será que vai dar tempo de eu fazer a live hoje, de tão atribulada que foi o dia? Mas Deus é tão maravilhoso, Jesus é tão maravilhoso na obra, que foi chegando perto do horário, as coisas foram se resolvendo e aqui estamos. Então é nesse sentido, não é de largar tudo, de desistir. É da gente confiar e fazer a nossa parte, que vai dar certo. Aí ele fala aqui uma outra coisa que eu vou ler para vocês e que a gente faz muito, é isso aqui, ó.
Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. Nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro da luz. Muita gente está com problema, mas não quer ser ajudado, porque o problema vira uma muleta da pessoa. É verdade. E vamos pensar em nós mesmos. Quais são as nossas muletas, né? Quais são as nossas desesperações que estão nos servindo de muleta? Todo mundo tem, né? Então, às vezes, tem gente que está doente, está recebendo um monte de auxílio, ou está recebendo carinho, ela não quer se curar para não parar de receber isso. Já pensaram nisso? Né? Tem gente que entra naquele vitimismo e ela não procura Deus, Jesus. Ela vai procurar, vai se apoiar, né, nas bengalas do vitimismo. Então, isso a gente tem que parar com isso, gente. A gente não é vítima. A gente não é vítima de absolutamente nada. Estamos todos aonde buscamos estar. É verdade. Às vezes pensar nisso dói, né? É botar o dedinho lá na ferida e fazer assim. Nossa, mas eu tô aonde eu busquei estar, mas eu não queria estar aqui. Mas é o caminho que você tá trilhando. É pôr o dedinho lá na ferida, né, gente? E abrir. Parar pra pensar, né? Quem pôs você no caminho que você tá? Você mesmo. E aí você tá buscando Jesus para poder resolver? Ou falar, ah, não, melhor não, né? Deixa eu ficar aqui por aqui mesmo, que tá bom. Então, coisas pra gente pensar. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Outra coisa que a gente faz, né? Que a gente, todo mundo, a humanidade toda, é pedir umas coisas bizarras para Jesus, né? Você acredita? Tem até um relato no livro da Patrícia, no livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, que ela explica como funciona a sistemática da oração, como são recolhidos os pedidos de oração, e ela conta que tem pedido que chega lá no plano espiritual assim, Deus, Jesus, né, se dirigindo, eu vou fazer um assalto hoje, eu peço a sua proteção. Parece absurdo, né? Pedir para Deus para não chover ou para chover, ou para ganhar na Mega Sena, tudo isso são pedidos inválidos. Esse que ele está falando aqui. Não é assim, né, que a gente chega em Jesus. Não é para isso, né? Quem, gente, pediu para acertar os 6 números da Mega? Eu já pedi. Agora eu já tenho consciência que não devo pedir mais, né? Porque tá tudo aí no momento e na hora certa. Então a gente tem que tomar cuidado. Então, pedir coisas absurdas, não devemos. Pedir para Jesus, por exemplo, que prejudique alguém, jamais. Isso não pode, tá? Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, não hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhe o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo interior. Então, quando a gente veste a sandália da humildade, que é bem isso, né? Porque a gente é tão orgulhoso que nem orar a gente quer. Então, quando a gente veste a sandalinha da humildade, que a gente olha para dentro da gente mesmo, que a gente olha para os nossos defeitos e a gente pede de coração que Jesus nos auxilie, ele está falando aqui, é verdade, a gente ouve Jesus no nosso íntimo, né? A gente ouve, a gente recebe as orientações no nosso íntimo. Então, há de se pensar, né? Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Onde estamos nós? Será que a gente quer abrir mão de determinados vícios? Abrir mão de determinadas bengalas aí do vitimismo para ir em encontro de Jesus? Será? Então, coisas aí pra gente pensar. Hoje tem bastante coisa pra gente pensar, né? E quando a gente consegue, é tão bom, né? Eu sei que é difícil a gente conseguir isso a todo momento,
Muitas vezes a gente fraqueja, porque nós estamos na carne. Estar na carne não é fácil. A gente cai em tentação, a gente desanima, não é fácil, pessoal. Mas se a gente tem essas bases, se a gente se fortalece na fé, ao mesmo tempo que a gente cai, a gente já aprende a levantar. Então não é que a gente não vai cair, que a gente vai cair sim. Mas o importante é a gente saber se levantar. E quando a gente se levanta, o importante é a gente saber o que a gente aprendeu com esse tombo. Isso que é importante. Para esses foram pronunciadas as santas palavras, vinde a mim. Então Jesus falou, vinde a mim, não é só para aquele povo daquela época sofredor, falou para nós que estamos sofrendo aqui, vinde a mim. Então a gente pode ir a Jesus, mas a gente deve ir a Jesus, né? Não que a gente pode, a gente deve ir a Jesus, mas a gente deve ir a Jesus com o nosso coração humilde. A gente deve ir a Jesus na humildade, com verdade, com amor. Ó, Jesus, o bicho tá pegando aqui, me ajuda, né? Eu vou fazer minha parte, mas eu preciso da sua ajuda. Então é nesse sentido. Reservando-lhes o evangelho poderosa luz para a renovação indispensável. Então, sem o evangelho não tem renovação. Vamos lembrar aqui também de alguns momentos de Jesus, porque tem gente também, que é um outro ponto para a gente falar aqui, que às vezes a pessoa ficou tanto tempo afastada de Deus, tanto tempo afastada do Evangelho de Jesus, que ela tem vergonha, né? Ou que ela acha que Deus vai castigar por ela ter ficado afastada, ou por ter cometido erros. Então tem gente, eu agora não vou para Jesus, porque eu não tenho nem cara para chegar em Jesus, não é? Não tenho nem cara para chegar em Jesus. Mas isso a gente não deve pensar assim. Porque como ele fala aqui, né? Vinde a mim, os aflitos, o meu jugo é leve, eu sou manso. Então, mesmo que a gente tenha feito a maior bobagem do mundo, a gente deve sempre recorrer a Jesus, sempre. Porque o jugo dele é leve. Vamos relembrar aqui algumas passagens do Evangelho, né? Uma da mulher adúltera, que estava ali a ponto de ser apedrejada. E naquele momento que ela ia ser apedrejada, um dos homens pergunta, e aí, Jesus, né? A lei é para apedrejar ela, o que a gente faz? Aí diz que ele escreve com o dedinho assim na areia, né? Aí ele fala, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Então olha como o jugo de Jesus é leve e como é justo. É leve e justo. Não é aquele jugo, não é aquele lá que passa a mão na cabeça do que está fazendo errado. Não é isso. Ele é justo. Então ele falou, tem alguém aqui melhor que ela? Tem alguém aqui sem pecado para tirar a pedra? Aí diz que vai saindo um a um, né? Dos mais velhos aos mais novos. E aí a mulher pergunta, né, para ele, e agora? E eu? Aí ele fala assim, eles te julgaram? Ela não, ele nem eu. Vai e não peques mais. Então, quer dizer, não que ele falou, não, tudo bem, pode continuar fazendo errado. Ele falou, não, olha, tá ganhando uma chance, vá e não peques mais. Então, a gente tem que ter isso no nosso coração. Eu fiz errado, eu vou recorrer a Jesus? Vou. Mas que eu também recorra a Jesus com vontade de não errar mais, com o esforço de não errar mais, com o esforço de realmente fazer diferente. Esta é uma. Outro momento muito marcante que me veio à mente aqui estudando é o momento que ele está lá crucificado, com dor, humilhado, né, pessoal? Vocês já conhecem, agora nós estamos entrando aí na época aí da Páscoa, né? Já estamos, o pessoal do catolicismo já está aí vivendo a quaresma, né? E Jesus, quando ele chega lá, antes dele ser crucificado, ele apanha muito, ele é muito humilhado, colocam uma coroa de espinho na cabeça dele, olha, quem nunca assistiu nenhum filme aí sobre a paixão de Cristo, assistam, é muito importante a gente ter esse conhecimento dessa história de Jesus, né, pra gente ver o tanto que ele foi humilhado, o tanto que ele sofreu, e lá na cruz, com dor, humilhado, triste, né? Muito, muito mal. Um dos ladrões pergunta, né? Conversa com Jesus e Jesus perdoa e ascende ao céu. Um dos piores ladrões da época, o Dimas.
Outra coisa que Jesus faz, né? Ele era para estar na raiva preta da gente, com raiva total do povo todo que botou ele lá na cruz. O que ele fala para Deus? Perdoai-vos, eles não sabem o que fazem, não sabem o que falam, não sabem o que fazem. Então, olha, gente, que homem, que espírito misericordioso é esse de Jesus? Por que não pedir ajuda? Por que não sermos humildes e pedirmos ajuda a Jesus? Por quê? Fica a pergunta aí ressoando, né? Às vezes a gente sofre tanto e não faz uma oração. Tá ali sofrendo demais, não faz uma danadinha de uma prece. Por quê? Né? Coisas pra gente pensar. Por que eu não estou recorrendo a Jesus? O que eu estou fazendo de errado? Por que eu não peço para Jesus me ajudar a melhorar? Por que eu não me esforço para melhorar, né? A partir do momento que a gente se esforçar, a gente consegue. Última coisa, para finalizar essa questão do vinde a mim, né? Todas as nossas orações, todos a nossa intenção que a gente recorre a Jesus, tem assim uma porção, que nem agora nas nossas casas, nesse momento aqui da live, tem um monte de benfeitor espiritual pertinho da gente, recolhendo os nossos pedidos, tá, pessoal? Então, eles recolhem os nossos pedidos, esses pedidos que a gente faz do fundo do nosso coração, pedindo cura, pedindo saúde, pedindo proteção, pedindo alívio, pedindo transformação, todos esses pedidos, eles são acolhidos pelos nossos irmãos espirituais. E aí eles são levados para ser ali analisados, né? Quais vão ser atendidos e quais não vão ser atendidos. Então, que a gente pense nesse vinde a mim, que a gente coloque o nosso coração, a nossa sinceridade e que a gente peça. E esses amigos espirituais com certeza vão levar nosso pedido até o plano maior e com certeza nossos pedidos serão avaliados com muito amor e carinho por todos esses espíritos maravilhosos que nos assistem, né? Então a gente pede para Jesus e esses amigos espirituais, em nome de Jesus, a serviço de Jesus, nos auxiliam. Combinado, pessoal? Eu adorei essa lição, porque hoje, como eu comentei, né? Tem dia que todos os dias nossos são de luta, mas tem dia que é, né, danadinho. E quando eu li a lição hoje de manhã, eu falei, hoje, Jesus, que eu vou até você pedindo ajuda, né? E que bom, vencemos mais um dia e vamos aí concluindo, né, a nossa noite, nos preparando para o descanso com essa palavra desse evangelho maravilhoso e com esse conforto, né, que temos a quem recorrer, temos Jesus. E ele mesmo chama, vinde a mim. Então, que nós possamos ir de coração aberto, de coração cheio de amor, até esse mestre de luz. Certo? Vamos agora aproveitar, né, este clima que nos colocamos aí bem pertinho de Jesus para fazer as nossas vibrações. Só vou dar um golinho. Olha, a água fez barulho. Bora lá? Quem não pegou a água, pessoal, corre lá, hein? Hoje eu tô aqui de duas. Corre lá, pega a aguinha. Então, vamos nesse momento, elevando nosso pensamento e vamos abrindo nosso coração em vibrações de muito amor, em favor de todo o planeta Terra, em favor de todos os seres que neste planeta habitam, dos reinos mineral, vegetal, animal, hominal, que todos recebam essa vibração de muito amor. Vamos vibrar especialmente aos nossos irmãos doentes do plano físico, do plano espiritual. Vamos vibrar muito amor por todas as crianças, por todos os idosos, por todos os jovens, em especial por aqueles que se encontram em cárcere, em hospitais, em clínicas de recuperação. Que eles recebam todo o nosso amor. Vamos vibrar muito amor por todos os trabalhadores do bem, pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação das religiões. Vamos vibrar muito amor por todos os líderes religiosos e políticos. Vamos vibrar muito amor por todos os povos que se encontram em guerra, em conflito, que os seus líderes possam chegar a um senso comum e possam brevemente
declarar o cessar-fogo. Vamos vibrar muito amor, saúde, perdão, fraternidade, para todos os nomes colocados na live da noite de hoje. Para os nomes dos nossos irmãos desencarnados, para os nomes dos nossos irmãos encarnados, que todos recebam nossas vibrações de saúde, de amor, de compaixão. Vamos vibrando também por todos os animaizinhos de estimação, que eles recebam todo o nosso amor. Vamos vibrando também nesse instante por aquelas pessoas que nós temos como inimigos, desce de outras vidas, que possamos rogar o perdão, que possamos também emanar vibrações de perdão neste momento. Vamos também vibrando pelos nossos amigos queridos, pelos nossos familiares, e com a permissão de Jesus, vamos rogando muito amor e fortalecimento por nós mesmos. E nesse momento em que rogamos e que vibramos por nós mesmos, vamos pedindo que a equipe espiritual, que já se encontra conosco, desde mais cedo, já cuidando, nos preparando, que eles possam realinhar os nossos centros de força, reorganizar o nosso espírito, que essa organização espiritual reflita no nosso corpo físico, que possamos sentir o alívio das nossas dores, que possamos nos sentir mais confiantes, que possamos ter a tristeza dissipada do nosso peito, que possamos ter a mente mais tranquila, e assim com a mente mais tranquila, vamos tendo a possibilidade de ouvir melhor os conselhos de Jesus, dos espíritos amigos. E assim, após recebermos essa chuva de magnetismo, e assim envolvidos nesse amor dos nossos amigos espirituais, rogamos que eles deixem na nossa água os fluidos necessários, fluidos de amor, de saúde, de reparação, que eles possam deixar na nossa água nesse instante tudo aquilo que seja necessário para nós e que esteja no nosso merecimento. E dessa forma, vamos agradecendo pela oportunidade que temos desse estudo, vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, por essa oportunidade que temos de nos reunirmos através da internet. Vamos também rogando que os benfeitores espirituais, através dos seus aconselhamentos amigos, que eles nos ajudem a colocar em prática essa lição de hoje, que eles nos auxiliem a chegar cada vez mais perto do Mestre Jesus. Rogamos também a possibilidade, a oportunidade de estarmos juntos novamente no próximo domingo com mais uma lição do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Ai, graças a Deus. Até abrir a boca aqui, a gente doa bastante fluido na oração, é bom demais, né, gente? Ai, que gostoso, muito bom. Deixa eu dar mais uns oizinhos aqui. Quanta gente linda. Vamos lá. Ju Esconza, boa noite. Gustavo, meu amigo, boa noite. Rita Avelino, boa noite. A Deis, que lindo seu coraçãozinho, Deis. Rosilene, vibrações. Iraci, boa noite, Iraci. Gilda Teca, boa noite. Elisena, Valquíria, que lindos coraçãozinho, Val. Eric Meire, vibrações. Angelina também, que lindo. Eu amo os coraçãozinhos que vocês mandam, muito bom. Patrícia, Angelina, amei. Valquíria, vibrações. Gu, vibrações. Val, coraçãozinho. Adailton, coraçãozinho. Elisena, gratidão, minha amiga. Muito bom ter você aqui com a gente. Airã, Adailton, muito obrigada. Vibrações.
Deis, Regina Mobará, gratidão. Airã, gratidão. Rosilene, gratidão. Patrícia Siqueira, gratidão. Lilian, Kislaine, Rita Avelino, muito obrigado, viu, pessoal? Pela paciência e pela audiência aí. E domingo, tudo indica que teremos o nosso amigo Ale aqui. É tão bom ter ele de volta aqui nas lives, né? Domingo está combinado dele estar aqui. Mas se acontecer alguma coisa e ele não puder, estarei eu aqui novamente, tá bom? Vamos vibrar para que ele possa estar aqui, que é tão bom, né? Ouvir a palavra do nosso amigo. Então, pessoal, um beijo no coração. Que Jesus visite o coração e a casa de cada um de vocês. E que possamos ir até Jesus, que possamos cada vez mais nos fortalecermos na nossa fé. Gratidão, Eric. Gratidão, Elza. Um beijo, meus amigos. Até a próxima.